E aí, vamos dar continuidade. Agora a gente vai falar sobre imobilizado, né? Temos aí esses problemas, né, que estão incorrendo aí, coronavírus, essas coisas, mas a gente não pode parar de estudar, nem de ler. Não sabemos como vai ser o início do nosso semestre, né? Não sabemos aí bem quando iniciará, mas já deixarei adiantado alguns vídeos aqui. Vamos falar primeiro sobre imobilizado. A gente já tem uma sequência de vídeos relacionados aos investimentos, algumas coisas falando sobre instrumento financeiro, algumas coisas falando sobre investimentos de longo prazo. Dando continuidade, logo depois de investimento vem aí imobilizado, né? Então, imobilizado aí o CPC 27, tá? O que é que nós temos aqui? Eu não vou dizer bem que é um conceito, porque na verdade a norma não está muito preocupada em conceituar o que é imobilizado, mas acaba deixando um conceito aí pra gente, tá certo? A Lei 6.404, ela diz o seguinte, olha só, lá no seu artigo 179, ela diz da seguinte forma, isso aqui, ó. No ativo imobilizado. Aí você pode colocar a lição, né? São os direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados à manutenção das atividades da companhia ou da empresa, ou exercidos com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transfiram à companhia os benefícios, riscos e controles desses bens. Então você está vendo aí que a definição são bens o quê? São direitos que vão gerar para a gente bens corpóreos, né? Que se destinam aqui onde está o mote, lembre. Antes eu tinha alguns aparelhos para fazer zoada para chamar a atenção, agora eu estou sem. Mas olha só, preste atenção, destinados à manutenção das atividades da companhia. Então significa que a finalidade é o uso, né? O imobilizado tem essa característica, o uso, tá certo? O uso, você tem que usar, ok? Você usa. Logo, por isso que ele se desgasta, por isso que a gente se preocupa com depreciação, né? Mas veja só, a gente usa. O que mais nós temos então? Nós temos a mensuração. Adiantei, lógico que isso vai ser tocado mais à frente. Acredito que mais à frente falar sobre isso é melhor do que agora, mas como já está aqui, vou colocar aqui a lei, artigo 183, diz o seguinte: os direitos classificados no imobilizado pelo custo de aquisição, deduzidos dos saldos das respectivas contas de depreciação, amortização e exaustão. Você está vendo aí que ele está dizendo que é o custo da aquisição, é a forma de adquirir e tal. Beleza? Esse artigo 183 ele é um dos mais importantes. Se você estiver estudando contabilidade, se você estuda contabilidade, se você está estudando a Lei 6.404, esse 183, para quem vai fazer prova de concurso ou vai estudar para matérias relacionadas à contabilidade intermediária, geral, avançada, esse artigo 183 ele é crucial. Então tá ali, ó, imobilizado, custo de aquisição, menos depreciação e impairment. Então a gente vai estudar, lógico, agora eu estou falando do imobilizado, depois nós vamos estudar toda essa trajetóriazinha aí, ok? Vamos continuar aqui. Ativo imobilizado, olha só, já é o CPC 27, é o item, opa, desculpa, eu ia falar ativo, também não tem nenhum problema, é o item tangível que é mantido para uso na produção ou fornecimento de mercadorias ou serviços, para uso para aluguel a outros ou para fins administrativos. Podemos alugar imobilizado? Podemos. Só que hoje, quando a gente aluga, né, quando nós alugamos, algumas vezes, nós vamos tirar esse imobilizado, tá certo? Vamos tirar esse imobilizado e vamos transformar ele em propriedade para investimento, se ele tiver qualificado como propriedade para investimento, tá? Mas vamos continuar. Se espera utilizar por um período, por mais, na verdade, de um período de tempo. Quer dizer, o imobilizado eu não adquiro para um período só. Eu sempre vou adquirir o imobilizado para mais de um período. Por isso que ele é de longo prazo, né? Via de regra, o imobilizado ele é de longo prazo. Então, são os bens que eu mantenho, que são tangíveis, que eu uso, e que eles tenham, que eles vão ter uma durabilidade, né, maior do que um período. Então você está vendo aí que o que? Ele vai ter função de ser utilizado normalmente pela sociedade. Pronto, acabou. Como é que a gente entende então
Tá aqui, entendimento. Ativos que são corpóreos, corpo físico, são duradouros, quer dizer, mais de um período, não é para estar concluído em 12 meses, funcionamento normal da sociedade e todos os direitos que têm essa mesma finalidade. Aí vamos lá, quais são os itens que a gente pode classificar aqui? Tá aqui, ó. Terrenos, obras civis, naquelas que estão em construção, que tem essa finalidade, máquinas, móveis, imóveis, veículos, benfeitorias em propriedades alugadas. É importante que às vezes você faz aquela benfeitoria toda e você não qualifica. Você é um cara que não tem o imóvel, prefere alugar, aluga, mas você não se preocupa em colocar essas benfeitorias que você fez como se fosse, né? Como se fosse seu imobilizado. Você gastou por aquilo ali, apesar do imóvel não ser seu. Tá bom? Tranquilo? Mas vamos continuar. Olha só que bacana aqui. Tem a partezinha final do artigo, que ele fala exatamente que nem sempre esses bens eles são de propriedade. Se eu tiver os benefícios e riscos desse bem comigo, eu já posso qualificar ele como meu. Tá? O que acontece nas empresas aéreas. Mas aqui, vou deixar só a observação, a gente não vai falar disso agora, mas tá aí, ó. Observação. Existe o pronunciamento técnico CPC 06 que fala de operações de arrendamento mercantil, não necessariamente mais o arrendamento mercantil, contratos que têm essa característica, tá? Lógico, entendendo que no Brasil nós temos qualificação para N tipo de contratos empresariais aí no direito empresarial, mas algumas vezes o que a gente está preocupado não é com a forma, mas com a essência do contrato. Se a essência do contrato tiver características do CPC, né, 06, mesmo que ele não seja operação de arrendamento mercantil, se qualifica como arrendamento mercantil. Então veja só, vamos aqui rapidinho. Por exemplo, o CPC 06 que exige que a entidade avalie o reconhecimento de itens do ativo imobilizado arrendado com base na transferência de riscos e benefícios, aquilo que o final lá do artigo 179 fala. Então hoje em dia, eu posso qualificar como meu determinado item de imobilizado, mesmo que eu não tenha propriedade. Tendo os riscos e benefícios desse bem, tá? E ele foi arrendado ou contratos que têm características de arrendamento mercantil, esse bem estará qualificado no meu ativo como se fosse meu, tá? Incluindo até a depreciação. Tranquilo? Quer dizer, hoje em dia eu me preocupo com propriedade e com a posse e o controle. Em outras palavras, se eu tenho o controle do bem, esse bem, se ele estiver qualificado dentro de operações de arrendamento ou contrato semelhante, tá? Arrendamento mercantil, eu já posso dizer que esse bem estará compondo meu ativo imobilizado. Beleza? Tranquilo? Isso a gente vai falar depois lá na frente. Mas aqui, ó. Localização no balanço patrimonial. Tá aí, ativo não circulante ali, ó. Investimento imobilizado intangível. Tranquilo? Tá aqui, ó. Temos o ativo circulante, o ativo não circulante. Realizável a longo prazo, investimento imobilizado. Coloquei até aqui, ó. Imobilizado, tá ali. Tá vendo? Então, quando a gente está construindo um balanço patrimonial, a gente tem que entender onde está localizado os itens para que, né, um investidor que está acostumado com essa estrutura, ele já vá diretamente ao ponto onde ele quer ver. Por isso que a gente organiza. Esse layout ele é importante. Então, no layout do balanço, tá, a sua representação, tá, estrutural, tá aqui, ó, ativo circulante, ativo não circulante, ativo realizável a longo prazo, investimento imobilizado intangível. Passivo circulante, não circulante, patrimônio líquido, suas contas estão aí, não vou dizer todas elas, mas está ali, ó, o nosso ativo imobilizado está dentro do ativo não circulante. Tranquilo, fácil demais, não tem o que fazer, rasgado. Agora vamos aqui, ó. Aplicação. Este pronunciamento deve ser aplicado na contabilização de ativos imobilizados.
exceto quando outro pronunciamento exige ou permita tratamento contábil diferente. Em outras palavras, existirá outros pronunciamentos que tratarão de coisas que são imobilizadas ou que são o quê? Que tem corpo físico, tá bom? Que tem características semelhantes a imobilizado, mas não recairá aonde? No CPC 27. Por quê? Porque existe outro CPC que vai suprir isso daí. Tá certo? Dá exemplos aqui do que não se aplica. Esqueci de colocar aí, mas não tem nenhum problema. Pronto. Tem as propriedades para investimento. CPC 28. Edificações e terreno são imobilizados. O CPC 28 não está aí nesse rol, mas eu vou falar desse rol também. O CPC 28 trata de edificações, imóveis, prédios e etc. Trata de terrenos que são o que a gente viu ali agora, que são imobilizados, mas como existe um tratamento técnico dizendo que aquilo ali é investimento, o CPC 27 não será aplicado, será aplicado o CPC 28. Quando eu quero, olha só, vender esses ativos não circulantes, entendendo que não é apenas um, mas né, uma unidade geradora de caixa que compõe todos os itens que estão ali relacionados ao imobilizado. Uma fábrica toda, por exemplo. Vamos supor que eu quero me desfazer de uma fábrica toda. Existe o CPC 31 que vai falar sobre o quê? Ativo não circulante mantido para venda e a operação descontinuada. Tá certo? Lógico, serve para outras coisas também aqui. Mas via de regra tem esses itens. Ativos biológicos, tá aí CPC 29. Alguns produtos agrícolas eles têm corpo físico. Alguns semoventes têm corpo físico. Né? São ativos biológicos. Mas veja só, tá aí, ó. Mesmo tendo corpo físico, existe um CPC específico para ativo biológico, CPC 29. Se eu quiser explorar, né, recursos minerais, jazidas, reservas, petróleo, gás, tem um CPC específico 34 que vai falar sobre esse tipo de coisa. Entendeu? Mas tem corpo físico. Você está vendo? Você está entendendo onde eu estou querendo chegar? Ter corpo ou ser corpóreo, ser duradouro, né? Não significa que o CPC será apenas o 27. Temos outros CPCs que tratarão também de bens corpóreos, mas com suas devidas características. CPC 28, CPC 31, CPC 29, CPC 34. Entendendo que para o objeto específico, aquilo que está tratando determinada situação ou operação contábil, eu vou olhar o pronunciamento técnico específico. Tranquilo? Para o CPC 27, o imobilizado tem que estar dentro do rol qualificado como imobilizado, tem que ter bem corpóreo, duradouro e tem que ser usado na manutenção da atividade da empresa. Cansei, quase não respiro aqui. Tranquilo? Então, nosso primeiro vídeo vai parar aí, porque para os vídeos, né, do YouTube eu só tenho 15 minutos, tá? Eu só tenho mais alguns minutinhos aí. Então, fechamos. Primeira etapa aí do ativo imobilizado está fechado. Você entendeu o que significa ou o que é um ativo imobilizado. Qual estão dentro do rol do CPC 27 e quem não se aplica ao CPC 27. Porque tem o quê? Pronunciamentos técnicos específicos. Beleza? Valeu, galera. Até o nosso próximo vídeo, onde a gente vai dar continuidade ao quê? Ativo imobilizado. Fiquem com Deus.